O que as telas fazem com o cérebro de uma criança? Essa pergunta precisa ser feita com seriedade, porque na infância, o cérebro ainda está formando as bases da atenção, da linguagem, da memória, do sono, do controle dos impulsos e da regulação emocional. Tudo aquilo que se repete no ambiente ajuda a ensinar o cérebro como funcionar. O cérebro infantil aprende com aquilo que se repete. Nos primeiros anos de vida, a criança está formando conexões fundamentais para a atenção, linguagem, memória, controle dos impulsos, sono, empatia e vínculo. E essas conexões não se formam apenas com informação. Elas se formam com experiência. A infância precisa de experiência real. A criança aprende com o corpo, com movimento, com toque, com brincadeira, com espera, com frustração, com conversa, com olhar e com presença. O cérebro aprende pelo vínculo. Quando a tela ocupa muitas horas do dia, ela não oferece apenas entretenimento. Ela começa a substituir experiências que o cérebro precisa para amadurecer. Menos brincadeira, menos exploração, menos interação, menos linguagem viva, menos tolerância à espera. O problema é o que a tela substitui. Os vídeos rápidos e os jogos muito estimulantes ativam o sistema de recompensa do cérebro. É o circuito do quero mais. Mais estímulo, mais novidade, mais velocidade, mais prazer imediato. Sistema de recompensa. Quero mais. E aqui está um ponto importante. Quando a criança recebe estímulos rápidos demais, repetidas vezes, o cérebro começa a fortalecer os caminhos neurais ligados à recompensa imediata. É como se os neurônios aprendessem uma rota preferencial: estímulo rápido, prazer rápido, repetição rápida. Quanto mais esse circuito é usado, mais o cérebro tende a pedir o mesmo tipo de estímulo. E o problema é que o cérebro infantil ainda não tem maturidade suficiente para frear esse impulso sozinho. A área responsável pelo controle dos impulsos, pela espera, pelo planejamento e pela autorregulação ainda está em desenvolvimento. Por isso, não é só uma questão de comportamento, é uma questão de cérebro em formação. O excesso de tela fortalece o circuito do prazer imediato. Por isso, muitas vezes, a criança não está simplesmente fazendo birra. Ela pode estar desregulada. O cérebro foi retirado de um estímulo muito intenso e ainda não sabe voltar sozinho para um estado de calma. Nem sempre é birra, pode ser desregulação. Quando a tela vira o principal recurso para acalmar, distrair ou ocupar a criança, o cérebro aprende um caminho perigoso. Para me acalmar, eu preciso de tela. Para esperar, eu preciso de vídeo. Para comer, eu preciso de celular. Para não sentir tédio, eu preciso de distração imediata. Quando a tela acalma sempre, o cérebro aprende a depender dela. Esse padrão pode afetar a regulação emocional, pode afetar a tolerância à frustração, pode afetar a atenção sustentada, pode afetar o sono, pode afetar a linguagem, pode afetar a socialização, atenção, sono, linguagem. Emoções, socialização. A criança desenvolve linguagem ouvindo vozes reais, respondendo a expressões, tentando se comunicar, errando palavras, sendo olhada, sendo escutada. Nenhum vídeo substitui essa troca viva. Linguagem nasce da troca viva. A criança desenvolve empatia observando rostos, gestos, tons de voz, silêncios, reações emocionais. A tela pode ter som, cor e movimento, mas não oferece a mesma riqueza do olho no olho. Nenhuma tela substitui o olho no olho. A função executiva também se desenvolve na vida real. Quando a criança espera sua vez, quando organiza uma brincadeira, quando lida com um não, quando aprende que nem todo desejo precisa ser atendido imediatamente. É assim que o cérebro treina limite, pausa e autorregulação. Função executiva se desenvolve com espera, limite e frustração.
E eu sei que muitos pais usam telas porque estão exaustos, porque trabalham demais, porque não têm rede de apoio, porque precisam terminar uma refeição, uma tarefa, um banho ou simplesmente respirar por alguns minutos. Muitas vezes, a tela entra na rotina como uma tentativa de sobrevivência. Ela aparece quando o adulto também está no limite, quando falta tempo, quando falta ajuda, quando falta descanso e quando parece não existir outro recurso possível naquele momento. Por isso, este não é um vídeo para culpar famílias, é um convite para olhar com mais cuidado para aquilo que começou como ajuda, mas pode acabar ocupando um lugar grande demais na vida da criança. Não é sobre culpa, é sobre cuidado, presença e reorganização. A pergunta não é apenas: quanto tempo meu filho passa na tela? A pergunta mais profunda é: que lugar essa tela passou a ocupar na vida dele? Ela entrou apenas como entretenimento, como pausa, como distração, ou aos poucos passou a ocupar o lugar do silêncio, da espera, da brincadeira, do olhar, do limite e da presença? Porque, às vezes, reduzir telas não é apenas retirar um aparelho da mão de uma criança. É abrir espaço para que ela volte a habitar o próprio corpo. Volte a brincar. Volte a desejar. Volte a esperar. Volte a se frustrar. Volte a imaginar. Volte a encontrar no olhar de alguém uma forma de presença. A infância não precisa de estímulo o tempo todo. Ela precisa de vínculo suficiente para não precisar fugir de si tão cedo. E talvez esse seja o ponto mais importante. Antes de pensar apenas em tirar a tela, precisamos pensar no que estamos dispostos a devolver no lugar dela. Não é sobre apontar culpa ou criticar quem já está cansado. É sobre olhar, com mais consciência, para aquilo que a tela pode estar ocupando no lugar da presença, do vínculo e da infância. Menos fuga, mais presença.